Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui nos estúdios da DGA Music. Aurélio, que maravilha, hein? Primeiro episódio do nosso projeto Cambé, edição Cambé. E é muito bom esse projeto, hein, Rony? Esse projeto, ele tem... É uma realização de quem, esse projeto, Rony? É a realização da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Prefeitura Municipal de Cambé, Ministério da Cultura. Brincadeira? É isso aí, temos que falar esse pessoal aí que está incentivando, né? Esse projeto nosso, ele busca justamente isso, né? Dar um pouco de visibilidade para as pessoas que fazem e participam da cultura de Cambé, né? O Podchef, nessa edição especial, serão 10 episódios. 10 episódios. Né? Vão passar por aqui artistas, pessoas ligadas à cultura, para que o nosso público conheça um pouco mais dessas pessoas e também do município de Cambé. E nós vamos falar de pessoas jurássicas, né? Também, Eita, né? Clássico dos clássicos. Clássicos dos clássicos na cultura de Cambé. Exatamente. Cara. Brincadeira, nós vamos falar até de gente que tá no museu, pra você ter ideia. E o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje, cara, é com muita honra e muito orgulho que eu tenho que fazer uma reverência para ele sempre, dizer muita paz e gratidão, porque esse cara me ensinou muito. É um professor para mim, é meu mestre. Se fala sempre dele para mim, hein? Sempre. Esse cara, eu vou falar para você, eu devo muito. Então, não pago, mas tudo bem, mas devo. Ele que é uma pessoa assim que tem uma história de resistência, né, que sempre militou na causa que ele defende, mas um grande artista também, né? Justamente ele está tanto aqui na área social quanto na área está cultural. aqui por essa questão, por ser um grande artista e também por ter essa questão de ser amigo do Rony. meu mestre. Não, brincando. Com muito prazer, chamamos ele... Anésio Montini! Muita paz e gratidão, Anésio. Prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Olha, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Rony, Aurélio, pela oportunidade. E só não gostei da parte jurássica, aí, né? Faz parte, né, do processo e ainda bem que tem essa parte jurássica para contar a história, né? Mas porque nós senão... somos também. É que nós somos da mesma fase. Com certeza, Então... com certeza, né? Por isso que é tartaruga. Pois é. Bom, Anésio, a gente fica muito feliz de ter você no nosso primeiro episódio, contando aí sobre Cambé e contando da tua trajetória em Cambé, na área da cultura, na área social que você desenvolveu, várias ações aí. O que você tem, como nasceu a história do Anésio com a arte e com a cultura? Olha, a minha história com relação à questão artística, à questão aí cultural, ela veio muito cedo, né? Ela começou muito cedo mesmo. Quando eu falo muito cedo, assim, com 4, 5 anos de idade, eu já via meus irmãos pegarem no lápis, né? Iam para a escola, né? Minha irmã, que é acima de mim, em termos de idade, e eu começava a pegar nos lápis de cor dela e queria pintar, queria desenhar. E aí eu começava a rabiscar. E nesse rabisco, é uma história engraçada, até porque na época, década de 60, né, as caixas de lápis de cor, a de 12 lápis era uma coisa ET, né, era extraterrestre. Então, geralmente era de meia dúzia. E daqueles lápis menores, né, pequenos, pela metade do tamanho normal hoje. E aí meu pai comprava uma por semana, eu detonava uma caixinha de lápis de cor por semana, com 6 cores, e um caderno de desenho, aqueles caderno pequenininho, né, horizontal de desenho. Aí o que eu ficava desenhando? Caminhão, casa, árvore, flor, o escambau a 4. Então, assim, e isso com a vontade imensa de ir para a escola, queria ir para a escola. Aí já em 69, quando eu entro no primeiro ano primário, né? Não fiz pré-escola, entrei direto no primeiro ano primário, né? Depois de provar que eu consegui entrar na escola, né? Frequentar a escola normal. Teve uma oportunidade já que eu ganhei o primeiro prêmio. E tinha um concurso que era do Ministério da Educação e Cultura na época, era a nível nacional, que era o Dia da Ave, 5 de outubro. Então, as escolas participavam, né, os alunos participavam, e eu ganhei, sendo meu desenho escolhido em referência às aves,
da turma e dos primeiros anos. Então, eu fui o vencedor do primeiro ano do Colégio Olavo Bilac. E aí, em 70, eu fui o vencedor do mesmo concurso, né, a nível do município. Fui escolhido o melhor trabalho do município e tal. Aí até ganhei uma premiação um pouco maior, na época, uns brindes, né? A premiação era recebida no antigo Cine Universo ainda, antes de Cine Cambé, né? E foi assim, muito legal. Então a minha trajetória começou aí. Eu, na escola, queria assim, não via a hora que a professora falasse assim, que hora que a gente vai desenhar hoje? Vamos fazer desenho livre? Era a tua área. Né, assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? E aí eu tinha habilidade, já tinha desenvolvido isso antes, né? Já de casa. Então ficou assim, começou a pegar uma paixão. E aí, daí não larguei mais, né? Até hoje, né? Enfim, minha vida toda se rodeou, né? Em torno dessa aptidão, desse gosto, desse amor pela expressão, né? Então, nessa época, época de 70, você foi ter aula com o Wilson Vidotto, é isso? E isso te despertou para o mundo do desenho, você já tinha, né? Da pintura. Como é que foi o papel da arte nessa sua juventude, né, nessa forma de resistência, naquele momento da sua vida? O que representou a arte? Assim, a arte, para mim, naquele momento, ela foi mais do que essencial. Até porque eu estava entrando na questão da adolescência, e aí sempre a adolescência é confusa para todo mundo. Ainda na minha situação como portador de deficiência e tal, tudo mais, ela era um pouco mais brava, né? Eu entendi ela com um pouco mais brava e tal. E aí, com 12, 13 anos, eu comecei a fazer as aulas no estúdio do Wilson, né? do Bidu, conhecido por Bidu. Ele tinha um estúdio quando ele trabalhava com a parte de jornal e a parte de publicidade. E ele tinha uma escolinha, né, chamada assim, que chamava Arte Ambiental, que era uma gurizada que ele atendia, ensinava a desenhar, e o pessoal ficava lá pintando, desenhando e tal. E nesse estúdio que ele tinha, frequentava os caras já, os artistas, que na época aqui passavam aqui por Cambé, né? E, tipo, o Djalma de Souza, tá? Que ele já tinha uma carreira, um artista estava começando a carreira aí, já tinha um currículo a nível de Brasil e tal. Então eu pude ter contato com ele, com o Cláudio Cambé, com o Zé Júlio, que sempre ia para lá, que era como jornalista, como escritor, a Leonilda Bissock, que era escritora na época, a Maria Joana, que eu lembro que na época eu participei de ajudando em algumas ilustrações de um livro de poesia. Ela era poetisa professora, foi vereadora em Cambé, era poetisa, e o Wilson estava fazendo para ela, confeccionando um livro de poesias de tecido, de pano. Que legal. Tá? Isso aí na década de 70, em serigrafia. E aí eu pude ter contato com esses dinossauros da época, né? Já para mim era dinossauro na época. Né? E aí eu pude ter essa convivência com poetas, escritores, jornalistas, pintores, desenhistas. E aí tive contato com desenho publicitário, desenho artístico. Você então eu fazia fazer arte final lá, né? Você era arte finalista, né? Depois de um tempo, né? Sim, eu aprendi muito assim lá nessa época no estúdio do Bidu, até porque assim, eu não tinha grana para pagar as aulas lá. Então eu trocava de um certo serviço lá. Então, como eu tinha esse desenvolvimento mais avançado, às vezes eu dava algumas aulas para ele lá, auxiliava os alunos mais novos. E aí eu ajudava às vezes em arte final para montagem de revistas, de jornais, que na época tinha muito essa questão. Então assim, aprendi a fazer diagramação, montar o boneco que ia para depois a impressão para fazer as chapas de offset, que ia para a impressão das revistas, dos jornais. Então assim, eu sou dessa época que você calculava tudo meio na raça, na unha, né? E aí a gente fazia arte finalista, da arte final dessas revistinhas, desses jornais e tal. E aí, durante muito tempo, isso virou para mim um mercado, assim, até para auxiliar na questão, na renda mesmo, né? Isso, fazia desenho para as gráficas aí, arte final, criação de logomarca e tal. Então, assim,
Então, essa coisa da arte, ela sempre teve vinculada à minha vida desde muito pequeno, né? Até hoje. E aí você vem nos anos 80 ali, você já vai para Unidef, Então, ajuda a montar a questão, mais a questão social em isso. relação à deficiência e tudo Então, mais. assim, para ter uma ideia, né? Em 73, 74, eu já participava de exposições de arte junto com outros artistas aqui da cidade, com festivais de poesias que tinha na época, tal, que o estúdio promovia. Então, eu lembro que algumas exposições aconteceram na antiga biblioteca, né, no espaço da biblioteca pública, tal. Então, assim, esse contato valeu muito. E aí, em 80, quando eu começo a trabalhar, né, viro office boy, né, entro na prefeitura fazendo serviço de office boy e tal. Aí, em 81, que surge a questão do Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Aí me convidam para montar uma associação, para organizar o grupo Icambé, para lutar pelos direitos e tal. Porque até então, na época, não existia muito essa questão da acessibilidade. Hoje já é visto de uma outra maneira, mas o mercado de trabalho e tal. Então, a gente acaba encarando esse desafio e aí a gente constitui uma associação que durou aí por 30 e poucos anos de existência, que foi a Unidef. E aí comecei a militar no movimento de portadores de deficiência local, aí regional, aí a gente quebrou Alguns uns paradigmas protocolos, né? com o Estado, né? Aquela coisa já que aconteceu também na cultura, isso depois, muitos anos depois. Mas assim, que tinha acesso era só o povo de Curitiba, tal, da capital. Aí eu mobilizei, junto com o pessoal aqui, os amigos da região, o interior e nós invadimos a capital. Aí, quando invadimos a capital, a gente começou a levar esse movimento a nível de Estado mesmo, interiorização, através da federação, a gente criou uma federação das entidades, e a nível de Brasil. Então, assim, eu fui militante no movimento local, né? Regional, estadual e nacional. A nível nacional, participei da Organização Nacional de Portadores de Deficiência, tá? que a sede era em Brasília, e também da ANDE, Associação Nacional de Desporto para Deficientes, no Rio de Janeiro. Vale lembrar Eu que era antes do secretário. Falcão, no futebol de salão, era a Anésio que Isso, mandava. aí, é uma coisa engraçada. Então, assim, olha só, essa questão da arte, né, dessa questão, quando eu falo arte social, que constrói o indivíduo, ajuda a construir, é uma coisa assim. Quando a gente começou o movimento, assim, trazer os deficientes a participar e reivindicar seus direitos aqui em Cambé mesmo, o que a gente tinha que achar uma coisa motivadora para isso, tá? Aí a gente achou a arte. Então a gente começou a fazer trabalho artístico, tá? Primeiro assim com aulas de pintura, de desenho, levar esse pessoal, até o próprio Wilson Bidu, ele foi fazer algumas orientações. A gente tinha aula de teatro para esse pessoal deficiente, aula de música, e aí a gente tinha parte esportiva também. Então era a forma que você trazia esse pessoal para integrar, para fazer essa integração, tá? Então era um veículo, era um meio que a gente encontrava para atrair esse pessoal. E isso a nível assim, do município, a nível regional e a nível até depois estadual federal. Por quê? Porque, assim, como eu cresci na rua, né, fazendo toda a molecagem que qualquer pessoa fazia na minha época, né, de jogar bola na rua, e eu jogava, né, no meio de pessoas normais, tal, a gente tinha os campinhos, os times de rua, tal, aquele negócio. Quando a gente foi para o movimento deficiente, a gente começou a fazer o futebol para deficiente, porque o que existia até então que chegava no Brasil de desporto para deficiente? Tá? Chegava assim, o basquete sobre cadeira de rodas e o atletismo. Era muito limitado, né? Isso. Hoje tem as Paralimpíadas, tal, tudo mais, que evoluiu muito. Então a gente começou a fazer o futsal. A gente criou uma normativa aqui regional e a gente levou isso para nível de Brasil. Hoje tem o soccer para deficiente lá, que é de amputados, tal, que tem
os campeonatos internacionais e tudo mais, mas a gente começou a levantar essa bandeira de discussão daqui. Então, assim, tinha o nosso time aqui em Cambé, Londrina, aí começou a surgir de Maringá, Telêmaco Borba, aí a gente foi trazendo isso, levando para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo, chegou no Rio de Janeiro, São Paulo, então começou. E aí a gente começou a fazer esses torneios a nível nacional, tá? E aí onde que entra a história da Hand. E aí, junto com isso, a gente sempre carregava, tipo assim, que esses dois veículos, tanto a arte quanto a questão esportiva, podia ajudar na transformação, na integração desse pessoal. E aí, por exemplo, em 87, eu era presidente da Federação Paranaense das Entidades de Deficientes. A gente, numa assembleia, a gente decidiu criar um fórum estadual de cultura e portador de deficiência. Foi o primeiro que aconteceu no Paraná, lá em Curitiba, no Basílio Tiberê, no auditório, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Então, a gente organizou isso, a federação parceira da Secretaria de Cultura do Estado. Me lembro que, na época, o René Ariel Dotti, né, a doutora René, era o secretário de Cultura, o Sali Volokita, que era da TV Cultura lá de Curitiba, era o diretor de ação cultural. Então, a gente organizou todo, né, e a gente trouxe artistas do Estado e algumas pessoas de fora do Estado para fazer as palestras, os debates, e isso aconteceu lá em Curitiba, a gente mobilizou o Estado. Eu achei legal isso, que era um negócio tão regional, ele expandiu. Isso, e aí isso me trouxe de volta para Cambé, já em 87, 88, onde eu recebo o convite para ir para a Secretaria de Cultura, para desenvolver um projeto. Por quê? Estava em construção o Centro Cultural de Cambé, tá? E aí não tinha uma política, não tinha um trabalho voltado para as artes, diretamente dentro da Secretaria. A Secretaria só trabalhava com promoção de eventos, basicamente, tá? Com festivais e tal, com algumas mostras, né? Assim, tinha o apoio do artesanato, que era forte na época e tal, mas as outras, tinha as mostras de teatro, mas na área de artes visuais mesmo não tinha nada. Tá? Tinha acontecido 2 mostras de 2 exposições, né, de artes visuais aqui no município, com artistas de Cambé. Tinha muita gente que pintava e tal, mas não passava disso. Aí eu recebi um convite para vir trabalhar na Secretaria de Cultura de Cambé, que eu já era funcionário da prefeitura então na época, e para tentar organizar alguma coisa, um projeto, já mediante esse que de início era um projeto para portadores de deficiência do município, integrado com a Secretaria de Ficou Cultura. quantos anos na prefeitura? Eu, 38 anos e cacetada. Ô, Anésio, além dessa questão, né, dessa questão do trabalho cultural, do trabalho com os deficientes, você também, não sei se foi nessa mesma época, e desse projeto que você está se referindo, o projeto que envolvia crianças, que era um projeto com a finalidade social. Eram 2 projetos, na verdade, o Criança 2000 e o Semearte, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses projetos e a importância desse projeto na transformação social, como que isso impacta na comunidade de Cambé, para as pessoas terem assim, a ideia, né, da proporção que isso representa, né? Então, justamente isso. Quando eu vou para a Secretaria de Cultura, que eu recebi o convite para ir para lá, foi em virtude da repercussão que tinha tido esse Fórum Estadual de Ação Cultural e Portadores de Deficiência. Então, eu vim para fazer esse intercâmbio entre a Associação de Deficientes de Cambé, a cultura, e criar um projeto a nível municipal. Quando eu comecei a sentar e comecei a analisar isso, eu falei, mas peraí, eu estou criando uma barreira em vez de eu abrir essa barreira. Por que tem que ser para portador de deficiência? Tem que ser para todo mundo. Porque aí eu vi assim, né, comecei a me lembrar, falei assim, olha, um monte de criança, um monte de gente que gostaria de frequentar as aulas do Wilson, do Bidu, mas não tinha condições, até porque às vezes não conseguia pagar, tá? Comprar material, era caro, muito caro essa coisa, né, de fazer arte, né? Eu falei assim, e por que então o município não pode desenvolver alguma coisa que dá esse subsídio, por exemplo, como existe em outros lugares? Aí eu tinha experiência
que eu tinha conhecido e feito um estágio em Curitiba no Centro Juvenil de Artes Plásticas, que é um centro que é mantido pelo governo do estado do Paraná, juntamente com o Museu Alfredo Anderson. Porque o Alfredo Anderson, como um dos artistas do Paraná, né, famoso do Paraná, ele era professor de arte, ele tinha uma escolinha de arte. E essa escolinha de arte se transformou no Centro Juvenil de Artes Plásticas que tem em Curitiba, ao lado do Museu Alfredo Anderson que tem lá, né, na Matheus Lemer, em Curitiba, bem no centro. E eu, fiquei apaixonado por aquilo lá. Eu via as crianças que iam lá e frequentavam aulas de teatro, aulas de desenho, aulas de pintura, modelagem em argila, tal, né? Música. Eu falei, mas por que isso não pode acontecer também? Ali em Cambé. Isso. Então aí a gente começou, eu comecei a justificar e dar a ideia disso, só que eu tinha que ter uma argumentação muito forte para isso. Aí surgiu a ideia, né, de assim, eu tinha que provar que isso era necessário e que precisava. Então eu tive a ideia, junto com o secretário, com o apoio do secretário na época, a gente fez uma pincelada, um levantamento, né, junto às escolas do município, todas elas, da zona rural e da zona urbana, só do município. Então a gente levava o material que era tinta guache, giz de cera, papel, e dava para as crianças, assim, pedia meia hora numa sala de aula, passava em todas as salas de aula. E todas as crianças do município participou desse fato de fazer um desenho, de pintar. Então, aí, o que a gente analisava? Eu preparei a equipe do magistério, que eram estagiários, para que a gente levantasse as seguintes necessidades, né, observações. Que era assim, eles conheciam que era tinta, eles sabiam usar o material. Contato com isso? Isso, eles tinham essas folhas de sulfite disponível. As escolas não tinham, cara. A maioria das escolas não tinha. Por quê? Porque as escolas não tinham disciplina de arte. Não existia, não era obrigatório. Então, isso no relatório, assim, eu tinha mais de 3.000 trabalhos de crianças à mão, onde eu pude tabular todas essas informações e mostrar que, tipo assim, que eles precisavam disso, que eles não tinham contato com isso. Que era o mínimo. Que era o mínimo. E que isso saía muito barato por pessoa, por capita, né, por pessoa de custo, para o município. Quando eu apresentei esse relatório para o secretário, na hora ele desceu com o prefeito, sentou, e aí ele falou, pode colocar em prática o projeto Criança 2000. Isso em 89. Em 90 foi inaugurado o Centro Cultural. Então, as atividades começaram em 89. A gente começou com oficinas numa antiga escolinha que tinha no centro, aqui numa pré-escola, numa salinha. E lá no Conjunto Habitacional Castelo Branco, no centro comunitário lá. A gente levava essas atividades e as crianças participavam gratuitamente e tinha o material disponível e a gente fazia as orientações de como utilizar esse material e tal. E aí a gente começou a criar todo um processo metodológico, didático para essas atividades. Começou aí a acrescentar artes visuais, das artes visuais a questão do teatro, aí o teatro de fantoche, aí a questão da modelagem, da questão do tridimensional, através de argila, de repente, de sucatas e tal. E esse projeto ele ganhou uma dimensão muito grande, porque assim, começou a ser divulgado. E tinha uma visão já nacional já do projeto. Né? E aí, quando a inauguração do Centro Cultural, que nós tínhamos ganhado um espaço, um ateliê, com espaço grande e tal e tudo mais, fervia de gente procurando, querendo participar. Tá? Então a gente abria as turmas e as vagas. Então isso ele ganhou uma dimensão assim de grande importância para a Secretaria de Cultura e para o município. Ele ficou como uma proposta de arte e educação não formal, ou seja, fora da sala de aula. Tá? Então, aí, tanto é que em 93 a gente fez
o município ainda, os municípios não eram obrigados a ter a disciplina de arte no currículo, mas a gente fez um encontro regional de arte e educação, debatendo essa questão da arte e educação dentro desses projetos alternativos, que no caso aqui era o Criança 2000. Aí eu encontro Tá. a Nésia. Isso nos eventos. Então, aí o que acontece? Desse projeto Criança 2000, ele ganha corpo, ele vai indo, vai crescer e tal. Quando chega no ano de 2000, é claro, o nome Criança 2000 Já tá. ficou meio defasado e a gente passou, então, para oficinas infanto-juvenil e depois para Centro Municipal de Expressão Artística. Porque aí ele tinha uma valorização tão grande para o município, assim, de importância, tá? Com uma proposta metodológica própria, com o pessoal capacitado para trabalhar a arte mesmo como expressão e também como formação, como conhecimento, né? Passando conhecimento por esse processo metodológico, que a gente conseguiu, assim, ele tinha um recurso em orçamento garantido para pagar esse pessoal, essa equipe, e para comprar essa compra de materiais, para manter esses projetos. E o projeto começou para as outras linguagens, né? Das artes visuais, dentro desenho, gravura, a parte de escultura, da modelagem, e aí passou para a parte de dança. E aí vem o balé. Isso, que era a dança tipo, desde o axé, desde das danças de rua até o balé, e a gente acabou popularizando essa questão da ideia levando do até balé. alunos pro Bolshoi tirando e tudo essa mais. coisa isso, tem assim. E aí, na área de teatro educação, o teatro expressão corporal tal. Então, a música, a musicalização tal. Então, o que aconteceu? A gente criou uma vertente muito grande. E dessa participação assim enorme, que maciça que a gente tinha da comunidade, nos espaços que a gente criou dentro do município, que tinha nos bairros também, o atendimento desse público, muita gente, muitos desses alunos, que não era o nosso objetivo, mas acabou acontecendo, partiu para a área artística. Ou cursos que tenha, por exemplo, arquitetura, foi pessoal que foi para artes cênicas, pessoal que foi para música, pessoal que foi para o balé, tem gente que foi para o Bolshoi, tem pessoas que estão terminando o curso de dança, faculdade de dança. E voltaram para Onésio, dentro do projeto, né? E isso, Trabalhar no projeto. A semente foi plantada dentro do projeto. Nessa linha, então, assim, você como professor, curador, artista, né, uma pessoa envolvida, militante nessas questões, tanto da arte quanto da deficiência, você entende, assim, que a arte é uma promoção de inclusão, né, da inclusão social, mas também é um meio dessa transformação social. Você deu exemplos aí, né? Com certeza. E você entende, assim, uma visão sua de como isso impacta, né? Como que as pessoas acham que é gasto, né? A gente sempre fala que é investimento público, né? Acho que você tem mais experiência do que a gente para falar. Isso, é assim, ó, vocês tocam num assunto que é muito importante. As pessoas, assim, às vezes deixa passar e não entende, não compreende. Tá? Isso eu fico, às vezes, muito chateado com isso. Porque, assim, na realidade, a arte é uma coisa inerente ao ser humano. Porque, assim, se a gente voltar lá na pré-história, o homem, tá, o ser humano, ele começa a se desenvolver e se manifestar, tá, através de suas crenças, pega as pinturas rupestres, dos seus utensílios, tá, e tudo mais, que eles começam a construir e tudo mais, a sua pintura. Hoje, por exemplo, a tribo indígena com a pintura corporal, tá, tudo isso é uma manifestação artística que é envolvida, seja pela crença ou pelo fator expressivo hoje, tá, tudo mais, mas que é necessário do ser humano. É uma forma de comunicação a arte, acima de tudo. Tá? E é uma forma de transformação da pessoa. Por quê? Né? Assim, por que isso? Porque ela é um veículo que ela te dá assim, muita permeação da maneira lúdica. Tá? Então, assim, por exemplo, a criança com o bebê, ela começa a se manifestar, ela começa
a brincar. As brincadeiras, ou a forma de fala, a forma de representar, ela brinca, ela interpreta, ela faz a sua interpretação teatral ali, ela faz os seus rabiscos, ela vai aprender para fazer essas associações para o seu desenvolvimento como pessoa, ela precisa disso. É necessário isso para o desenvolvimento da pessoa. Tá? Muito mais do que, de repente, virar um artista. Isso é uma consequência, consequência um talento. Mas a formação indivíduo, por exemplo, assim, a arte, ela tem uma única, né, forma que você tem para você criar um senso crítico, para você criar uma crítica, para você ter uma visão aprofundada, para você fazer, para você se expressar, para você se comunicar, para você desenvolver um trabalho. Então, assim, todos esses aspectos é parte do ser humano. E o ser humano é um ser social. Então, ele tem essa importância, ela tem essa importância como caráter de formação social da pessoa. Não interessa se ele vai ser um ator, ou um músico, ou um artista plástico, seja o que for, um dançarino, mas importa que ele teve, tá, aquele momento onde ele pôde experimentar isso, nem que isso seja só para o desenvolvimento pessoal dele, ou para criar outras relações sociais, ele com outras pessoas, com o público, com o meio. Então, a arte é muito mais importante do que se imagina. Tá? Ela consegue atingir a parte mental, vamos falar assim, a parte intelectual da pessoa, da parte onde nenhuma outra área atinge. Tá? Esse cara levou para 21 municípios como presidente da Regional de Cultura essa trajetória, esse ofício dele na arte, esse ofício social. E isso é muito legal, que mudou a cultura da nossa região, mudou a cultura no estado do Paraná através da associação ACR6. Ô, Rony, acho que nós vamos ter que convidar o Anésio para a gente ter que fazer mais, uma outra fora, porque o nosso tempo, infelizmente, é muita história para contar. Ô, Anésio, mas assim, para finalizar, o que o Anésio tem aí pela frente? Aí? Tem planos, projetos agora? Olha, curto, médio, longo prazo? Na verdade, assim, né? Tem aquela história. Dizem que o homem, quando ele para de pensar e para de sonhar, é que ele já morreu, né? Que ele não está mais nesse mundo. Ele já trocou de patamar. Então, eu acho assim, eu estou num momento onde eu dou um passo de cada vez, um dia após o outro. Tá? Eu tenho minhas ideias, tenho meus pensamentos, tenho a minha formação. Então, hoje, assim, no material que eu produzo, por exemplo, de artes, eu produzo aquilo que me faz bem, que eu gosto, não aquilo que o mercado está pedindo ou que a tendência. Isso, que é a tendência do momento. Eu, na realidade, penso diariamente, né, dia, noite, sobre arte, sobre essa questão da arte, cultura, enfim. Então, assim, o que eu estou tentando organizar, né, nos meus pensamentos e como proposta aí? Na realidade, eu vou estou preparando um material para ver se eu coloco isso por escrito, tá? Show dessas de bola. Experiências, dessa vivência. Então quer dizer que em breve vamos ter tá? livro aí, Aurélio. Assim, olha aí. Até pequenas crônicas, talvez, contando passagens da vida, do momento, de tudo mais. Tipo assim, para que as pessoas saibam disso e consigam, de repente, entender que a arte, as pessoas, né, elas podem se interagir, se comunicar e criar o seu meio da melhor maneira e, né, no melhor formato. Anésio, o projeto nosso nasceu justamente para isso, né? Justamente. Para ter esse registro. Mas, Rony, infelizmente, nós precisamos terminar antes não podemos deixar de falar dos nossos apoios. Bom, lembrar mais uma vez que esse projeto é uma realização do PNAB, né, o Programa Nacional Aldir Blanc, né, de Fomento à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Prefeitura Municipal de Cambé e Ministério da Cultura. E nós temos os nossos apoios, né? O Podchef é um podcast que já está aí na estrada há um tempo. Isso. Os nossos apoiadores, para quem, né, não acompanha agora vai acompanhar,
Nós temos a Oncolog, né, que é Medicamentos especiais. medicamentos especiais. Chopp Temos Brasser. o Chopp Brasser, que é lá de Cambé, que é Isso, lá, que é de daqui Cambé. A Reinvent Fitwear também, que é de Cambé. Cambé. A revista The Arte e o Instituto Cultural Arte Brasil. Tem o Wilson, tem o Rony, que é de Cambé, né? Então, assim, a gente fala muitos artistas regionais, né? E temos, né, sobre a Oncolog, né, Rony? A Oncolog, para quem não conhece, o que a Oncolog faz, Rony? A Oncolog é medicamentos especiais. Se você precisa de um medicamento, esse medicamento não tem no Brasil, a Oncolog, através da Farmatec, ela busca esse medicamento, traz em tempo hábil aqui, para ser entregue ou na clínica ou onde a pessoa precisar. O Anésio, a Oncolog é uma empresa que ela, assim, de certa forma é revolucionária, porque ela trabalha com a manipulação de medicamentos quimioterápicos e ela atende clínicas e hospitais de oncologia em todo o Brasil. E ela, para fazer essa entrega, ela tem que fazer de uma forma segura. E para fazer essa entrega, eles mantêm temperatura, tem todo o processo de vigilância sanitária que tem que seguir, como esse exemplo que a gente tem aqui. Ó. Ela vai com todos os códigos que precisa, com a temperatura certa, com todos os contatos. E um detalhe, você ligou no Oncolog, não é um robô que te atende. E sim é um ser humano. Por quê? Quando você tem problema de saúde, você quer ser atendido por um ser humano. E não por espere um pouquinho, né? Com o Oncolog não. Com o Oncolog você vai estar com farmacêuticos preparados para te atender. Eles atendem pessoa física, atendem pessoa jurídica, com medicamentos de alto custo na área de hematologia, na área de oncologia. Dermocosméticos. Ginecologia também. E é importante que, assim, lá eles têm um atendimento humanizado. Você vai ligar lá, não vai ser um robô que vai te atender. Eles têm lá um farmacêutico, né, que vai fazer esse atendimento individualizado para esclarecer. E tem uma coisa importante que eles parcelam no cartão, né? A gente que é brasileiro adora um parcelamento lá, então eles têm Entrega onde, Aurélio? Entrega em todo o território nacional e sempre mantendo esse padrão de qualidade que exigem os laboratórios, né? E a vigilância sanitária. A Oncolog é nossa parceira aí, porque a Oncolog Medicamentos especiais. É isso aí. Um abraço pro Moura. Um abração. Anésio, a gente precisa que você deixe os seus recados aí, os agradecimentos, as cobranças, se tiver que fazer. Não, como eu disse no começo, né, foi um prazer muito grande aqui participar com vocês, né, desse projeto, dessa proposta de podcast, né, e gostaria, sim, de deixar que as pessoas, né, que estão vendo, que vão ver, né, que estão participando desse projeto como público, experimente. Experimenta a arte. Pode ser só... Sinta o gostinho. Isso, que eu tenho certeza que isso vai fazer um bem muito grande, né? Se uma criança se diverte brincando com um pedaço de barro, né, com argila, um adulto também vai se divertir. E isso às vezes faz muito bem para a alma, para o espírito. E com certeza vai fazer muito bem para a sociedade. Anésio, obrigado. Por isso que eu falo que esse cara é meu mestre. Rapaz, o Rony fala tanto de você não tem noção como ele gosta de você, hein? Anésio, hoje nós não temos o salto do Leprechal, mas nós temos a você um presente. Agora, nesse inverno, você tomar um cafezinho, um chazinho, você vai ver a gente lá. Um chá com mel e Chazinho. limão. Não, também, dias que tiver mosquito da dengue, põe essas fotos nossas lá, espanta a os espantar. mosquitos. Tô vendo. Muito obrigado. Anésio, mas a um gente prazer. Aqui sempre faz uma reverência, dizendo muita paz e gratidão a você e a toda a família, que a gente sabe que a história é longa. E sabe por quê? Porque aqui pode, chefe! Obrigado.